bom dia, seja muito bem-vindo ao Tátil Cidade Entrevista Especial Eleições, que conta hoje com o nosso comentarista político, Fernando Chagas. Bom dia, Chagas, seja muito bem-vindo. Olá, um abraço a todos, especial aos telespectadores. E o nosso convidado de hoje é um político brasileiro filiado ao Partido Social Democracia Brasileira, PSDB. Há mais de 20 anos é gestor público. Foi secretário adjunto de Educação de 2004 a 2006. Neste mesmo ano, em 2006, foi eleito o deputado estadual mais jovem, conseguindo o maior número de votos na história de São Paulo. Em 2012, se tornou prefeito de Santos, sendo eleito no primeiro turno com 57,7% dos votos e no segundo turno com 77,4% dos votos. Estamos falando de Paulo Alexandre Barbosa. Bom dia, prefeito. Seja muito bem-vindo. Como vai, senhor? Bom dia, Roberta. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Chagas também. Falar um pouco aí dos assuntos da nossa região e do país. É isso aí. Vamos começar falando um pouquinho de eleições para presidente, prefeito. PSDB. O seu padrinho político deixou o partido e se filiou ao PSB. Nessa troca de estratégias, o senhor pensou em seguir Geraldo Alckmin? Olha, Roberta, na minha vida pública, eu sempre segui os meus eleitores, que são os responsáveis pela minha vida pública. Eu tive a oportunidade, como você falou, de ter alguns mandatos, de ocupar funções públicas importantes e fui conduzido pelas pessoas que sempre acreditaram no meu trabalho. E é importante que a gente possa manter essa coerência de comportamento, de conduta, e foi exatamente isso, e é isso que eu faço na minha vida pública. Acho que as pessoas têm o direito de mudar, têm o direito de fazer novas opções, que é natural, essa radicalização, esse rigor excessivo com posicionamentos que a gente vive no Brasil, acho que não acrescenta. O Geraldo Alckmin, ele, na minha opinião, foi o melhor governador da história para a Baixada Santista. Santos, por exemplo, e a Baixada tem grandes obras, grandes investimentos, tem o VLT funcionando aí de São Vicente até Santos, isso deve-se ao Geraldo Alckmin. Se a gente tem uma nova entrada da cidade, isso deve-se ao Geraldo Alckmin. Então foi um excelente governador, evidente que ele fez uma opção eleitoral, uma opção política, e as opções eleitorais, o político, ele é avaliado de 2 em 2 anos, quando a gente tem eleição. Vai caber à população fazer a avaliação no período eleitoral em relação a essa movimentação dele, mas eu sempre recebi muitos convites, muitas propostas. Acho que nós temos um sistema partidário no Brasil falido, Temos 40 partidos políticos, não existem 40 ideologias, é partido sendo criado para ser objeto de negociação durante a eleição, para ter objetivos não republicanos, Então, nós temos um sistema falido, acho que todos os partidos têm problemas e eu preferi ficar no meu único partido, eu tenho 22 anos de vida pública. O PSDB, o senhor recebeu o convite do PSB, União Brasil, PSD, por que ficar no PSDB? Olha, primeiro é uma honra receber convite de todos os partidos, Sinal que a gente dialoga com diversos setores. Eu, quando fui prefeito da cidade, durante minha trajetória pública, sempre procurei respeitar as opiniões diferentes, respeitar os posicionamentos diferentes. Então, recebi convites realmente de todos os partidos e achei que melhor fazer o caminho de mudar aonde eu já estou, Eu tenho 22 anos de vida pública, apenas um único partido político. Às vezes a gente fala muito de nova política, velha política, isso foi objeto da última eleição. Você falou muito, de nova e velha política. O que é a nova e a velha política? Para mim não tem nova e velha política, tem a boa política. E essa boa política ela não sai de moda. Se é boa, se é velha, até porque a nova virou velha já, Exatamente. Tem muita gente no centrão. Tem muita gente da nova política dizendo, olha, a cada eleição muda de partido. Toda eleição com um partido diferente. Isso é a nova política? É o que o povo quer? É o que as pessoas desejam? Eu não vejo dessa forma. Então, eu procuro manter a minha linha de conduta, o que eu tenho para oferecer para a sociedade, muito mais do que o partido que eu estou filiado, é a minha história. Minha história, eu tenho uma ficha limpa, realizações importantes para aqui, para a nossa região, e é isso que eu vou procurar seguir construindo. Ainda falando sobre o PSDB, pela primeira vez em quase 3 décadas, a chance do PSDB não ganhar a eleição para governo do Estado. As pesquisas também indicam o João Dória, nome que os tucanos elegeram para a eleição presidencial, talvez não tenha tantas chances quanto se pensou no início. Isso é algo referente ao partido? É trajetória? Como é que o senhor avalia isso? Olha, Roberta, eu discordo um pouco que a primeira vez tem chance de perder. Acho que sempre quando você entra numa eleição, você tem duas possibilidades, ou perder ou ganhar. Isso em qualquer eleição, em qualquer partido político. Acho que ainda nós vamos ter, as pessoas estão focadas no meu ponto de vista, a questão presidencial,
a grande mídia, o debate em torno da eleição presidencial. Acho que muito pouco se destinou atenção à eleição aqui do governo de São Paulo. Acho que isso vai acontecer no decorrer do tempo. Acho que existem candidatos que são competitivos, que têm boas chances de disputa. E espero que a gente tenha um nível elevado dos debates, com propostas, com ideias para resolver a vida das pessoas, né? Não discutir ideologia, esquerda. Hoje a esquerda pergunta para mim, você é esquerda ou você é direita? Eu falo, sou de resultado. Né? Eu quero trabalhar pelo resultado da população. Né? E acho que esse deve ser o nosso principal objetivo, né? Trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Acho que as pessoas que estão em casa nos assistindo querem saber o quê? Olha, preço do gás. Qual será o preço? O que vai ser feito para diminuir o preço do gás? O que vai ser feito para diminuir o preço do combustível na bomba, para que as pessoas possam ter uma circulação, ter condição de se deslocar? O que vai acontecer para diminuir o valor dos alimentos, a inflação que está impactando sobre os alimentos? Que o cidadão, a família, o pai de família, a mãe, ia no supermercado e enchia o carrinho. Hoje, metade do carrinho e sai no lucro, né? Porque não enche mais o carrinho. Acho que é isso que precisa responder. Então, quem vai se candidatar para deputado estadual, federal, para governador, para presidente, tem que ter como objetivo apresentar soluções para esses problemas que nós temos. Então, acho que é natural que esse debate vá ocorrer. Acho que nós temos candidatos competitivos, acho que é muito cedo para avaliar ainda quem vai ganhar, quem vai perder. Você ainda acredita numa terceira via? E além de acreditar numa possível terceira via, o diálogo acabou no Brasil, na política? Olha, acho que a terceira via é o melhor caminho. O que eu sei te dizer é que essa polarização ela é péssima para o país, né? Porque ela empobrece o debate político. A gente acaba desviando o foco daquilo que é importante para o país e discutindo coisas que são paralelas, né? Quer dizer, parece que nessa polarização um precisa do outro para se manter. Então acaba se gerando a bola do outro, né? o antagonismo, acaba se gerando um debate, etc. E não se discute aquilo que é relevante e é importante para o país. Então acho que para a gente ter um debate qualificado, seriam necessárias outras vias, candidaturas qualificadas, um debate em alto nível, para que a gente pudesse discutir de fato os problemas do Brasil, fazer uma imersão nos problemas do Brasil e apresentar soluções. Quem está no governo tem que responder pelo que fez, né? E dizer o que quer fazer para ser renovado, para ter a possibilidade de ter um novo mandato. Quem está fora tem que dizer como que vai resolver os problemas que existem. E aí por aí vai. E acho que é assim que tem que ser feito o debate. Infelizmente isso a gente não vê. O que a gente vê é o quê? As pessoas brigando nos grupos de WhatsApp, as pessoas brigando no almoço de domingo na família, porque olha, eu sou vermelho, você é azul, eu sou esquerda, você é direita. Dividiu famílias, é isso que quer dizer, né? divide a política de dividir o país, que acho que é péssima. Nós temos que nos unir num momento como esse de dificuldade, de crise, somar esforços para que o Brasil possa avançar e respeitar as diferenças. Não é obrigatório que as pessoas tenham as mesmas opiniões, mas acho que é uma demonstração de civilidade importante você respeitar a opinião, mesmo que ela seja diferente da sua. Nós não podemos ver no mundo, quer dizer, a pessoa pensou diferente, ela já é... cancelada, né? Exatamente, cancelada. Quer dizer, não pode. Acho que o debate, o contraditório na democracia ele é importante, ele eleva o nível, faz você aprender com críticas, recebendo críticas. Se as críticas são construtivas, você corrige, evolui. Né? Se elas não são, você obviamente descarta, mas é muito importante esse debate. Eu acho que, infelizmente, essa falta de diálogo, ela empobrece o debate e é péssima para o país. O senhor levantou alguns pontos, né, principalmente aqui a questão econômica, tem a questão de segurança, que eu acho que é importante, e que isso teria que ser as propostas de todos os candidatos. A gente está falando de presidente, governador, deputados. Falando no seu caso, por exemplo, o senhor é um gestor público reconhecido por tudo que fez por Santos, pela região, se a gente for pensar de forma metropolitana. Entrar de cabeça agora, numa pré-campanha de deputado federal, é isso? Sim, eu acho que eu acumulei nesses mais de 20 anos de vida pública experiência por onde passei, né? Tive a oportunidade de trabalhar em funções importantes no governo do estado, de ser deputado, de conduzir uma cidade do porte de Santos e graças a Deus com reconhecimento da população, né? Tive a oportunidade de ser eleito, reeleito. Eu acredito que tenha muito a contribuir, especialmente na esfera federal. O governo federal participa muito pouco da vida da Baixada Santista. Os temas que são relevantes para a Baixada Santista, os grandes temas, se você fizer uma análise, os grandes investimentos, contaram muito pouco com o apoio de recursos do governo federal. Se você pensa num VLT, por exemplo, o Eclipse Subtrilhos, talvez tenha sido uma das obras mais importantes de mobilidade nas últimas décadas. Investimento do governo do estado, quanto teve do governo federal? Zero, nada, nem um centavo do governo federal. Se você pensa no que nós fizemos em Santos, por exemplo, a nova entrada de Santos, que ajudou a desenvolver o Porto de Santos, ajudou a desenvolver região, são 13 mil caminhões todos os dias, mais de 120 mil veículos. Quanto de dinheiro do governo federal? Zero, nada.
né? E a gente pensa, quantas vezes eu participei aqui com você, Roberto, falando, olha, é importante revitalizar os armazéns 1 a 8 do Valongo para impulsionar o desenvolvimento econômico da região. Quer dizer, tá lá o que a gente vê, as ruínas do armazém 1 a 8, nada aconteceu. Nosso Porto Madeiro, nada. O Porto Madeiro é um sonho. Quando a gente vê a eleição chegar, vai sair a ligação seca, Santos-Guarujá, quer dizer, cadê a ligação seca? Nada aconteceu. O aeroporto do Guarujá, a gente reconhece os esforços que foram feitos, trabalho, né, sem diminuir o trabalho de ninguém, esse não é o objetivo, mas o que a gente quer lá é o avião pousando, é o passageiro desembarcando, está acontecendo isso? Não. Né? Quer dizer, a ligação seca está acontecendo? Não está. Então, eu acredito, eu tenho a convicção que nós podemos ampliar a participação do governo federal na região com investimentos concretos, com dinheiro, com investimentos que são importantes. E para isso precisa melhorar a representatividade, precisa ampliar a representatividade, qualificar a representação. Se a gente fizer uma análise histórica, a gente vai perceber que nós já tivemos mais deputados federais, por exemplo, representando a região no Congresso Nacional. São 513 deputados e quando chega lá no Congresso, a gente sabe que cada um luta pelos interesses da sua região. Você lutar sozinho é uma coisa, você ter um grupo, ter uma base, uma bancada, é diferente. Então, a Baixada Santista tem mais de 1 milhão de eleitores, tem mais de 2 milhões de habitantes, tem condição de ter uma representatividade muito mais qualificada do que tem hoje. Paulo, por outro lado, o senhor foi prefeito durante 8 anos, em plena pandemia o senhor foi presidente do Condesb, conhece bem a região. Uma vez eleito o senhor e mais uma grande representatividade da Baixada Santista, quais são os principais desafios da Baixada Santista? Olha, acho que as questões de infraestrutura, nós temos o maior porto da América Latina, que é o propulsor do desenvolvimento econômico de toda a região. Nós precisamos, é inadmissível que essa riqueza passe toda ela por aqui e não fique aqui. Né? Nós temos que trabalhar para que essa riqueza fique aqui. Por exemplo, a gente está aí com um porto que nos últimos anos fez dezenas de concessões, arrendamentos que foram feitos, arrecadou, por exemplo, só em concessões, mais de 10 bilhões de reais. Quanto desse dinheiro ficou aqui? E aí a gente vai fazer uma obra na entrada da cidade, precisa de 200 milhões do governo federal, tem que ir lá com o pires na mão e não consegue. Né? Vai fazer um VLT que custou 1 bilhão, quanto teve do governo federal? Nada. Então, quer dizer, nós temos que ter mecanismos legais para garantir que parte dessa receita oferida pelo porto fique aqui na região. Nós temos 3 cidades que são portuárias, né? Santos, Guarujá e Cubatão, mas toda uma região da Baixada Santista impactada pela atividade do porto. E é fundamental que a gente tenha esses mecanismos, isso pode ser feito no Congresso, com projetos de lei e também, independente da aprovação de projetos de lei, a ação política junto ao governo federal para garantir que parcela dessa receita que é oferida aqui, que é gerada aqui, essa riqueza que é gerada aqui, fique aqui. Acho que esse é um grande objetivo. O sistema de saúde também, nós temos uma defasagem na participação do governo federal no financiamento da saúde. Se a gente pega um hospital dos Estivadores, por exemplo, em Santos, custa praticamente 10 milhões por mês para manter as portas abertas do hospital. Quanto que o governo federal é quem mais arrecada. Né? Se você fizer uma análise que é muito interessante, você conhece bem os números, Wagner, sabe disso? Quer dizer, tudo que se arrecada em termos de tributo, 60% vai para o cofre da União, vai para Brasília. Sim. 25% vai para os cofres do governo do Estado. E 15% fica nos cofres dos municípios. Quando a gente vai financiar, falar de financiamento, de gasto dos principais serviços, pega a saúde. Hospital dos Estivadores, 10 milhões por mês para funcionar. Quanto dá o governo federal? 10%. Então, quer dizer, entra com 10%, sendo que arrecada 60%. E aí o município, que arrecada 15%, acaba ficando com uma parcela bastante significativa e o Estado com uma boa parceria. Então, há uma desproporcionalidade. Né? Quem arrecada mais tem que gastar mais. Isso acontece na saúde, isso acontece na educação, através do Fundeb, que é a maior fonte de financiamento da educação, é o Fundeb. Mais de 90% dos recursos do Fundeb, estados e municípios. O governo federal entra muito pouco. Então, acho que há espaço dentro de uma gestão junto à União para que nós tenhamos mais recursos. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua o nosso bate-papo com o ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Não sai daí, eu volto já já. Cansados desse marasmo? Sábado, 11h45 da noite, tem SFT para aumentar sua adrenalina. Na Band. Dicas da Band para um trânsito mais gentil. É
preciso ter cuidado no trânsito. Os pedestres também devem ser respeitados. Lembre-se, você e muita gente que você ama também atravessam as ruas. Respeite os limites de velocidade. Não tenha tanta pressa. E lembre-se, gentileza gera gentileza também no trânsito. Jorge Amado nasceu em 10 de agosto de 1912. Filho mais velho do coronel João Amado de Eulália Leal, teve 3 irmãos. Cresceu em Ilhéus, que o inspirou em vários de seus romances. Ainda na adolescência, começou a participar da vida literária em Salvador e foi um dos fundadores da Academia dos Rebeldes. Com 18 anos, lançou o primeiro livro, O País do Carnaval. Estudou no Rio de Janeiro e se formou bacharel em Direito em 1935, mas nunca exerceu a profissão de advogado. Em 1946, foi eleito deputado federal pelo Partido Comunista em São Paulo e garantiu a lei da liberdade religiosa no país. Também é autor da lei que garante os direitos autorais. O mais importante romancista brasileiro, é o autor mais adaptado do cinema, teatro e televisão. Lançou 49 livros em 80 países e foi traduzido em 49 idiomas e também em braille. Com um olhar maroto, Jorge, um otimista inato, revelou para todo o planeta a baianidade que ele tanto amava. Estamos na área para o clássico de domingo. Muita bola na rede. Os campeonatos nacionais e internacionais. Os lances que entram para a história. Só pode ser show do esporte. O Tati Cidade Entrevista Especial Eleições está de volta hoje conversando com o ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e com o nosso comentarista político, Fernando Chagas. Prefeito, começar falando sobre questões mais regionais aqui, a questão da segurança, pensando de forma metropolitana, a violência ela tem crescido muito e com ela a sensação de insegurança também, né? A gente teve recentemente vários casos em Guarujá. Na última sexta-feira a gente teve um caso importante como a morte de uma pessoa com uma bala perdida. Esse fim de semana a gente teve a questão de um tiroteio também no meio de um show em Santos. O que fazer em relação a isso? Qual que é o grande fator responsável? A gente pode dizer que a falta de emprego tem gerado isso? Olha, acho que nós estamos vivendo algumas consequências, né, desse período pós-pandemia. A pandemia impactou na vida de muita gente, né, e socialmente abalou a saúde mental das pessoas, afetou a questão social, a questão econômica fortemente, as pessoas perderam emprego, perderam renda, a vida das pessoas mudou em função da pandemia. Acho que nós estamos sofrendo algumas consequências nesse período pós-pandemia. Esse aumento dos indicadores de criminalidade é um deles, né? A gente percebe a sensação de insegurança e isso requer uma ação imediata, efetiva das forças policiais através do governo. A gente não pode esperar. O governo do estado, por exemplo, lançou a Operação Sufoco na capital, dobrando o número de policiais. Imediatamente aos fatos ocorridos aqui na Baixada, eu solicitei ao governo do estado que pudesse fazer exatamente o mesmo aqui para a nossa região, né? Fez isso na capital, dobrando o número de policiais. Fazer a mesma coisa aqui, ampliar a infraestrutura, melhorar o efetivo para conter os avanços aí que você relatou, que são motivo de absoluta indignação. As pessoas têm que ter garantido o seu direito de ir e vir. Essa sensação de insegurança não contribui em nada com nenhuma região, especialmente uma região como a nossa, que é uma região turística. Né? As pessoas vêm para o lazer, para a diversão e precisam saber que estão se dirigindo, estão indo para um local, para uma região segura. Cabe ao governo agir com energia, com rigor, né? Não pode haver tolerância nesse enfrentamento. Acho que tem que ser absolutamente rigoroso para que a gente possa restabelecer, eu diria, a ordem aqui na região. Paulo, o município não é atribuição do município, a segurança pública, mas vamos dizer a segurança urbana. Como o município pode colaborar na segurança? Seria uma integração tecnológica? Olha, pode e deve colaborar, né? Não é atribuição legal, constitucional dos municípios a questão da segurança, mas tudo que acontece na cidade deve ser objeto de atuação do prefeito, da prefeitura, e, já que a administração do território está sob responsabilidade do prefeito. Então, acho que investimento em tecnologia, com ampliação de câmeras de monitoramento, isso é importante, né? Hoje não dá para colocar um policial em cada esquina, né? Mas dá para a gente ter uma câmera monitorando cada esquina, sim. Né? Isso é viável, a tecnologia hoje permite que a gente tenha essas alternativas. A gente
em Santos conseguiu implantar um centro de controle operacional que é diferenciado, né, com mais de 1.500 câmeras instaladas. Acho que as cidades devem seguir nesse caminho. A questão da zeladoria, dos cuidados com a cidade é muito importante, né? A questão de iluminação, da capinação, os ambientes bem mais cuidados, eles acabam afastando, né, e comprovadamente esses índices de criminalidade, né, quando há uma zeladoria bem feita. Então, acho que o município pode fazer a sua parte nesse sentido e, obviamente, o fortalecimento das guardas municipais, que são essenciais, né, ampliar o efetivo de guarda municipal, dentro de uma linha de responsabilidade, armar a guarda municipal. Eu defendo que a guarda municipal seja armada sim, lógico, seja treinada, seja capacitada, seja qualificada, mas sim seja armada, para que as guardas possam atuar de forma integrada com as polícias, né, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal. Acho que quanto mais a gente tiver forças policiais convergindo e somando, mais sucesso nós teremos no enfrentamento do crime e proporcionando segurança para a população. Deixa eu voltar num assunto que a gente estava falando anteriormente, Chagas, que é a questão do Porto de Santos, né? O senhor mencionou a questão de segurar o tributo aqui, fazer essa relação Porto-Cidade, que eu ainda acho que ela anda ainda muito lentamente. A gente poderia, né, explorar um pouco mais isso enquanto cidade de Santos, até para a gente ter essa questão toda da empregabilidade local. O senhor mencionou também a questão da ligação seca Santos-Guarujá. Enquanto deputado federal, se o senhor for eleito, o que pode ser feito efetivamente em relação a isso? Olha, pode ser feito muito, né? Como prefeito, Roberta, nós avançamos muito nessa integração do Porto com a cidade. Lógico, comprando algumas brigas, mas que são naturais, né? Quando eu assumi a prefeitura de Santos, nenhum terminal portuário pagava IPTU. Todo mundo paga IPTU. Quem está nos assistindo em casa aí paga IPTU. Por que que o Porto não pagava IPTU? Nós fomos à justiça, lutamos muito e conseguimos cobrar o atrasado, e depois do nosso governo, todos os outros governos conquistaram o direito de cobrar IPTU. Foi uma conquista para as próximas gerações. Obviamente que nem todos, né, viram com bons olhos isso, mas são brigas que têm que ser compradas. O ISS, o Imposto sobre Serviço, em Santos, ele era menor do que nas outras cidades portuárias do Brasil. Por quê? Nós restabelecemos, equiparamos com as outras cidades. É uma forma, assim, de que as empresas portuárias possam oferecer contrapartida para o município, para o território em que elas atuam. Também mudamos a legislação passou a exigir algumas contrapartidas das empresas portuárias, tais como construção de escolas, construção de unidades de saúde, uma forma de que esse recurso, essa riqueza gerada aqui, fique aqui, isso no âmbito municipal. Então, tudo que era possível fazer no âmbito municipal nós fizemos. O ISS, o IPTU, a mudança na legislação de contrapartidas. Agora, no âmbito federal, outros passos podem ser dados, né? Os valores que são destinados, por exemplo, para outorga. Quando uma empresa vence um leilão, conquista o direito de arrendar uma área do governo federal por X anos, 25, 30 anos, ela paga um valor para o governo federal. Paga um valor no ato, a outorga, e paga um valor durante o período que ela usa a área, 25, 30 anos. Defendo que parte desse dinheiro fique aqui. No município. Tem que ficar no Porto, tem que ficar na região, tem que ser investido aqui em infraestrutura, ajudar a melhorar os equipamentos, porque o Porto ele tem o bônus, mas ele também tem o ônus, né? Os caminhões circulam pelas ruas, não da União nem do Estado, circulam pelas ruas dos municípios, que são impactados, é a calçada que está ali, que quebra, é a rua que acaba ficando esburacada. É preciso ter recurso para fazer essa manutenção. Então, além de outras questões que são fundamentais no dia a dia. Então, é muito importante que em Brasília, a gente obviamente fará, tendo a oportunidade, né, de ser deputado federal, vamos trabalhar para isso, fazer gestão para que esses recursos possam ser divididos de uma forma mais justa e que a Baixada Santista, que tem o maior porto da América Latina, que contribui com 33% da riqueza nacional, passa por aqui, 33% do nosso PIB passa por aqui, é necessário que mais fique por aqui, ajudando a desenvolver a nossa população. Agora, Paulo, um assunto muito polêmico, a desestatização da autoridade portuária. O Porto já está desestatizado, mas na questão da autoridade portuária é polêmico. Qual a sua visão sobre isso? Olha, Wagner, eu sou um defensor de ampliar a participação da iniciativa privada no processo público, né, de forma geral. Fizemos isso de forma muito bem sucedida em Santos, a nova Ponta da Praia é reflexo disso.
mais de 130 milhões de investimentos sem um centavo de dinheiro público, né, usando recurso privado. Construímos escolas, unidades de saúde, restaurante popular, sem colocar dinheiro público, utilizando dinheiro privado. Né? Então, primeiro, conceitualmente eu defendo. Agora, nós estamos tratando da joia da coroa, né, do maior porto da América Latina. Então, é preciso ter cuidado, é preciso ter responsabilidade. Primeiro, porque nós temos o que é mais importante no porto? É o trabalhador. São as famílias que dependem por quantas famílias se constituíram a partir da atividade portuária, do nosso porto. A questão da manutenção dos empregos, a questão da geração dos empregos para as pessoas que vivem aqui. Não só manter quem já está dependendo, quem está atuando em função do porto, como também os novos postos de trabalho. Então, acho que esse é um cuidado que merece um aprofundamento do debate, as garantias, né? Porto é um patrimônio nacional, né? E acho que essas grandes intervenções, os grandes equipamentos, o porto, eles devem ficar assim, o governo não deve abrir mão, em hipótese alguma, de dar a palavra final em relação àquilo que acontece no porto. E acho que tem outras coisas que são importantes nesse processo. Eu não ouvi muito se falar, por exemplo, da integração do porto com as cidades. A gente está há anos discutindo aqui, olha, é CAP, o Conselho de Autoridade Portuária. As cidades foram excluídas do CAP, foram demitidas. Agora não queremos mais as cidades, agora vamos tocar sozinha. Sendo que o porto está onde? Está no território das cidades. Então, as cidades têm que participar mais. Esse processo de estatização, ele deve ser discutido. Eu defendo que ele tem que ser aprofundado e não ser feito de maneira assodada, né? A gente está num ano que é eleitoral, a gente está a 6 meses de um final de governo, né? Teremos aí um novo, seja com a reeleição do atual presidente, ou seja com outro presidente, teremos um novo governo a partir de janeiro. E acho que processos com essa complexidade, com essa importância, não devem ser discutidos no afogadilho no final de um governo, né? E vejo que tem muito para discutir. O Tribunal de Contas da União não avaliou esse processo, não aprovou, vi qual foi o parecer do Tribunal de Contas em relação a isso. O maior porto, não é o porto, com todo respeito ao Porto de Vitória, né? Mas Porto de Vitória, onde isso avançou, é um porto pequeno, é um porto reduzido, com impactos reduzidos, inclusive para o país. Então, acho que a gente tem que ter muita responsabilidade e tratar daquilo que é relevante para a região. Defender o trabalhador portuário, né? Defender os trabalhadores do porto, defender os interesses da nossa região, para que a gente possa avançar com responsabilidade e com calma nesse processo. Alguns meses atrás, prefeito, a gente teve uma situação semelhante, assim, quando se foi discutida a questão da retirada da Petrobras aqui de Santos, a gente até entrou em contato. Então, quando a gente está falando de estatais, né, fortes, o Porto, a Petrobras, que geram emprego aqui na nossa região, realmente precisa dessa questão de responsabilidade. Foi feita toda uma articulação política, a Petrobras continua aqui, não migrou para o Rio de Janeiro, como existia, se ventilava. Não se sabe se era fofoca ou não, de forma limitada, né, Roberta? Assim, é importante, você tocou num tema importante, a Petrobras, quando veio para a região, a expectativa, o projeto era construir 2 grandes torres ali no Valongo, foi feita apenas uma. Né? Que nem está totalmente ocupada, né? Que nem está totalmente ocupada. Então, quando a gente fala de representatividade, de tratar das coisas que são importantes para a região, imagina só quantos empregos poderiam ser gerados, né, com o projeto original sendo executado. Ao invés de nós temos hoje uma torre com meia ocupação, vamos dizer assim. Né? A gente deixou de fazer uma segunda, a Petrobras deixou de fazer. Acho que esses são temas que são importantes. Isso é relevante. Por quê? E por que em outras regiões, como no Rio de Janeiro, esses investimentos continuaram? Outros investimentos foram feitos. Por que isso não foi feito aqui na nossa região? Então, acho que esses temas que são verdadeiramente importantes para que a gente possa desenvolver economicamente a Baixada Santista são todos temas que têm conexão com o âmbito federal, com a União. A questão da Petrobras, a questão do Porto, e acho que esse trabalho ele precisa ocorrer, essa representatividade precisa ser ampliada. Prefeito, a gente fica por aqui, o nosso tempo está esgotando. Quer fazer uma bem rapidinha? Uma rapidinha. Tem uma reforma tributária no Congresso e que tira o ISS dos municípios. O ISS é fundamental para os municípios. Rapidamente, qual a sua opinião? Acho que a gente precisa rever o Pacto Federativo, Wagner. E é uma vergonha que está sendo feita. Quer dizer, quem menos arrecada fica com mais responsabilidade. O município é quem menos arrecada, mas na hora de atender na UPA, na hora de atender no hospital, na hora de atender na escola, na creche, o município que tem que cumprir essa responsabilidade. Então a gente precisa rever. Não dá para quem mais arrecada ficar isento de responsabilidade e quem menos arrecada ficar sobrecarregado de responsabilidade. Quem paga essa conta?
é a população. Então acho que tem que ter essa revisão. Eu defendo que os municípios tenham maior... Sou municipalista por natureza, defendo que os municípios tenham maior participação na arrecadação, porque já tem grande participação na responsabilidade de prestação de serviço de qualidade para a população. Paulo Alexandre Barbosa, muito obrigada pela sua participação. Sucesso aí nessa empreitada para você. Obrigado, Roberta Wagner. Prazer estar aqui com vocês, com os telespectadores aqui. Chagas, muito obrigada. A gente se vê na próxima. O Tati Cidade Entrevista fica por aqui. Sábado que vem a gente se vê. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.